Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM a Live, nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas mídias do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que te interessa muito: gestão por competências. E o nosso convidado é o administrador, autor, palestrante, consultor e mais um monte de coisa, Elson Teixeira. Tudo bem, Elson? Olá, bom dia a todos, né, Érica, né, muito obrigado pelo convite, agradeço muito ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, né, e parabenizo por essa iniciativa de trazer assuntos tão relevantes, né, e tão enriquecedores, né, para todo esse processo de gestão para as empresas. Obrigado, né, vamos aí bater um papo bastante reflexivo sobre esse modelo que aparece no mundo a partir do início da década de 90, né, trazido para o Brasil na abertura aí de mercado, né, em função das empresas estrangeiras que aqui vieram, né, chamado gestão por competências. Modelo esse que tanto traz lucratividade para as empresas em qualquer situação, em qualquer contexto. Não tenho dúvida, né, que agora, com essa retomada às atividades, a gestão de competências vai ser, com absoluta certeza, como eu disse, sem dúvida, né, uma ferramenta, né, para reerguer, né, boa parte das empresas que adotarem esse processo de gestão aí no seu cotidiano. Elson, vamos começar fazendo, então, um panorama, uma contextualização do que é a gestão por competências dentro das organizações. Ok, né, então vamos a essa contextualização. Eu já posicionei em tempo, né? O que é? Primeiro, gestão de competências, deixa eu desconstruir um pouquinho. Muitas são as pessoas, né, especialmente pessoas ligadas ao departamento de recursos humanos das empresas, que acreditam gestão por competências como se fosse uma técnica a ser usada por às vezes alguma carência, alguma necessidade específica. Antes de mais nada, para todos, gestão de competências não é técnica, é um modelo administrativo. Tá? Então, o modelo administrativo é como a empresa ela é conduzida, como a empresa ela é administrada. Né? Então, vamos entender essa questão de implementação aqui no país. Durante muito tempo, não é novidade para ninguém, a gente aqui no Brasil a gente viveu uma coisa chamada de reserva de mercado. Né? Foi aquele período da nossa história, né, onde era difícil você, né, ter produtos estrangeiros, importação era difícil e principalmente, né, o Brasil afastava, né, aquele regime afastou o investimento de muitas empresas aqui no país. Beleza, né? Bem rapidamente, só para a gente entender a situação. A partir de 1990, 91, especialmente 92, né, houve a chamada abertura de mercado, né, conhecida como globalização. Né? Quando houve globalização, antes de mais nada, os produtos estrangeiros chegaram rapidamente. Houve uma certa inércia e as empresas estrangeiras começaram a chegar no Brasil. Né? Empresas americanas, europeias, asiáticas. Então, o mundo viu o Brasil como um país extremamente promissor. Né? Antes de mais nada, havia naquele instante uma demanda reprimida muito grande. Beleza, até então. Agora, quando essas empresas aqui chegaram, elas trouxeram o modelo de gestão que elas tinham nas suas origens. E lá fora, pegando esse panorama aí mundial, já se falava há muito em gestão de competências. Né? Antes de mais nada, gestão de competências ele se torna como uma ferramenta, né, administrativa. Permite que haja diagnóstico total na empresa. É uma administração absolutamente profissional. Me perdoe quem está nos assistindo, né, e vai falar assim, puxa vida, eu não trabalho gestão por competências, portanto, eu não tenho uma administração profissional. Não dessa forma, não entendam assim, por favor. Agora, quando a gente fala de gestão por competências, se torna profissional, porque você não precisa mais ficar discutindo com setores, com pessoas, pedindo informações, às vezes até pelos bastidores, para entender o que está acontecendo na empresa. As informações elas são transparentes. Né? E no que se baseia, né? Quando a gente fala assim, qual é a base, qual é a situação que está fundamentada a gestão por competências? Bem, antes de mais nada, esse modelo de gestão ele se torna um modelo de gestão
absolutamente customizado à realidade das empresas. Há uma customização total e absoluta. Né? Gente, desconfiem, de fato, se você tiver que colocar em funcionamento esse modelo e, porventura, for contratar consultores ou consultorias especializadas, desconfiem se alguém já chegar com o modelo pronto para ser instalado, aspas, instalado na sua empresa. Não, não está correto. Tá? Porque leve em consideração região que a empresa está inserida, faturamento dessa empresa, número de funcionários, propósitos, né? Então você, antes de qualquer outra coisa, faz um diagnóstico de gestão para poder implementar esse modelo. Feito esse diagnóstico, na maioria das vezes, né, não há uma receita de bolo, mas há um método específico para se implementar, a gente faz o chamado mapeamento de competências, ou identificação, né, das competências, tanto as técnicas, quanto as competências comportamentais, quanto as competências que a gente chama de legislativas, que são aquelas imprescindíveis, né, para o funcionamento de setores da empresa. Então a gente faz, né, um verdadeiro mapeamento. O mapeamento de competências ele é fundamentado de duas formas, né? Existem dois mapeamentos necessários. O primeiro, a gente mapeia a exigência do cargo, né? Então a gente pega o organograma, mais uma vez, é customizado à empresa, a gente pega o organograma da organização, a gente identifica todos os cargos que existem nessa instituição e a gente mapeia cargo a cargo, né? Tudo que é necessário para o bom funcionamento desse cargo. Existe um nome técnico para isso, é chamado de matriz requerida. A gente trabalha, de fato, com matrizes, né? Vários sistemas existem que dão base para esse mapeamento. Então, matriz requerida. O próprio nome diz, né? Requerida, exigida pela empresa. No segundo momento, a gente mapeia todos os funcionários, né? Seja da empresa como um todo, que a gente chama de implementação in loco, ou a gente vai fazendo implementação por setores, por áreas, né? Por departamento, diretoria, enfim, seja lá qual organização, né? Qual estrutura ela tem. Quando a gente mapeia os funcionários, nós temos uma coisa chamada de matriz evidenciada. Evidenciada é mostrada pelo funcionário, logicamente, pelo colaborador, pelo servidor, quando empresa pública. Agora, gente, vejam, Érica, olha só, nós temos matriz requerida, mapeei toda a empresa. Matriz evidenciada, mapeei todos os funcionários. Né? O passo seguinte é o cruzamento dessas matrizes. Né? Então, eu já tenho mapeado o que a empresa necessita, tenho mapeado aquilo que o funcionário ele possui em relação a competências. Né? O terceiro momento, eu cruzo essas matrizes, a requerida com a evidenciada. Quando a gente faz esse cruzamento, Érica, nós temos aí, né, aquilo que é chamado de identificação de gaps. Né? Esse nome é muito comum no modelo de gestão por competências. Né? Gap, né, significa hiato, significa afastamento, significa lacuna. Né? Afastamento de quê? Aquilo que a empresa quer daquilo que o funcionário possui. De posse, né, desse cruzamento das matrizes requeridas com a evidenciada, aí sim a gente cria o chamado plano de ação estratégico por competências. É como essa empresa ela vai ser dirigida daí à frente. Muitas são as organizações que chamam isso de plano diretor, né? Como a empresa vai ser dirigida, obviamente, depois desse processo todo implementado. Aí sim, a gente começa a perceber os ganhos, Érica, que as empresas possuem quando implementam essa forma de gestão. Né? Então, se a gente pudesse aqui elencar os principais ganhos, ou a gente chama, inclusive, né, de subprodutos de gestão de competências, que são muito grandes. Por exemplo, né, como ganho, eu tenho uma redução de turnover, né, de desligamentos. Normalmente a gente tem um ganho motivacional muito grande, as pessoas elas se sentem parte, de fato, né, parte integrante dessa organização. Até surgiu esse nome chamado engajamento, as pessoas ficam engajadas, né, em relação àquilo que está sendo ali feito do ponto de vista de gestão. Um outro ponto interessante, que é um indicador que sempre aparece, é ganho de produção, né, ganho operacional muito forte. Né? Então, são ganhos que as empresas obtêm a curto prazo. A médio prazo,
nós temos assim uma maneira muito bacana de você medir tudo isso. Por quê? Porque com esse material todo produzido, as empresas conseguem elaborar os chamados PDIs ou PDRH, né? Essas siglas, né, que normalmente Muda de empresa por empresa, né? o Departamento de Recursos Humanos ele é expert, né, na criação dessas siglas, muita escola. Né? PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, PDRH é Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos. É interessante, analisa comigo, Érica, quando você não tem um modelo de gestão, né, eu vou utilizar o termo gestão de competências ou qualquer outra forma técnica de administrar, muitas são as ocasiões que as empresas elaboram plano de treinamento, às vezes até para cumprir uma rotina, né? Porque tem que fazer curso, tem que treinar, então vai fazendo. Está na cartilha. Está na cartilha, tem que fazer. Né? Quando você elabora esse PDI por competências, não é só porque está na cartilha. Né? Você vai treinar a pessoa exata no nível de competência que ela ali necessita para o seu departamento. Então, o PDI ou o PDRH organizado, né, através do cruzamento dessas matrizes, se torna uma ferramenta extremamente técnica e produtiva. Um outro ganho que se obtém, né, quando você coloca em funcionamento esse modelo de gestão, é você poder fazer a chamada avaliação de desempenho dos funcionários. Algumas empresas chamam avaliação de performance. Né? Por que é estratégico você ter avaliação de performance ou avaliação de desempenho, né, como subproduto de gestão de competências? Porque se você não tiver, né, de fato, a identificação do funcionário adequado à sua função, você, eu digo, gente, sem medo de errar, você não tem como avaliar desempenho. Você pode sim, né, avaliar processo, é aquilo que é feito. Agora, desempenho, entende-se que o funcionário precisa estar exatamente adequado à sua função. Aí eu analiso a performance dele. Tá? É outro modelo bacana, né, de ser implementado quando você usa essa forma de gestão. Mas não para aí não. Né? O que mais a gente pode colocar como ganho efetivo para as empresas? Bem, projeto de carreira. Né? Às vezes até algumas empresas associam carreira diretamente a cargos e salários. Né? Porque prepara o funcionário, né, para ele estar qualificado para funções superiores àquela que hoje ele exerce e, obviamente, né, o nosso mundo é um mundo capitalista, né, então eu vou querer ganho, né, financeiro, né, quando eu estou com salários e responsabilidades maiores na empresa. Então, implementação de carreira, chamado por muitas empresas de assessment, né, ou implementação de cargos e salários como decorrência à gestão de competências é extremamente produtivo. Empresas familiares. Gente, vamos pensar aqui em empresa familiar. Aquela sucessão natural que ocorre. E às vezes até, Érica, há um conceito distorcido aqui no Brasil, e quando a gente fala de empresa familiar, muitos pensam que são empresas, somente empresas pequenas, né? Aquela empresa, nada disso, não. Você tem, né, verdadeiros, né, complexos empresariais que estão na mão de familiares, de família, de fato. Né? Agora, chega certo momento que se faz necessário a transição natural, né? Você passar, né, a sucessão que, via de regra, ocorre. Quando você trabalha na gestão de competências, essa, né, preparação ela se torna uma preparação gradual. Então, não existe aquela coisa que, de repente, você passa o bastão, né, para um familiar mais próximo, filho, irmão, alguém, né, mais novo que vai suceder a empresa sem uma preparação adequada. A gestão de competências ela tem essa finalidade. E muito se utiliza também como modelo administrativo a gestão de competências para aquisição das certificações. Então, quando a gente fala de ISO, vamos começar pela ISO 9000, 9001, 9002, ou vou dar um salto, né? 14.000, né, 18.000, que são as ambientais, a necessidade de você comprovar a qualificação, né, para que haja a aquisição dessas certificações.
ou manutenção das mesmas, né, quando você já possui a empresa, né, e periodicamente você é auditado para saber se tudo está de acordo, né, para dar continuidade com esse título conquistado pelas empresas. Quando você trabalha a gestão por competências, do ponto de vista administrativo, né, você já tem assim, um processo muito facilitado, né, para a aquisição dessas certificações. Então, Érica, sem nenhum medo de errar, eu já falei essa palavra, não quero ser redundante, né, mas só se tem ganho quando você coloca em funcionamento o modelo de gestão por competências. Eu digo isso, eu dou aula em vários MBAs, né, espalhados aí Brasil afora, pela Fundação Getúlio Vargas. Eu leciono, entre outras disciplinas, eu leciono gestão por competências. E eu digo para os meus alunos lá nos MBAs, esse modelo é um modelo que ele não é um modismo, ele veio para ficar, né? E ficar principalmente pelos resultados alcançados, pelos resultados conquistados pelas empresas. E lógico, quando a gente fala de resultados conquistados pelas empresas, nós estamos falando muito, né, da questão de lucratividade, né? Você se torna ali uma empresa, como eu disse, do ponto de vista profissional, muito produtiva, né? Então, falando de produtividade, de lucratividade, quando a gente sair desse período que a gente está vivendo, de isolamento, de quarentena, de pandemia, as empresas precisarão muito se reerguer, a maioria delas, pelo menos. Sim. O modelo de gestão de competências pode ser o ideal para ajudar nessa reestruturação organizacional? Pode não. Eu digo, vou até um pouquinho além. Ele deve ser utilizado, né? Porque aí, quando tiver esse novo normal, quando esse nome efetivamente começar a se tornar uma prática, coisa que já está acontecendo, né? O Brasil inteiro, né? Os municípios, os estados, os municípios estão aí flexibilizando agora as atividades empresariais. As empresas vão encontrar um mundo diferente do que era há tempos atrás, né? Lógico que mudou, e eu digo a você, Érica, que vários serão os setores que foram tanto afetados e que não vai voltar no mesmo cenário que nós tínhamos há tempos atrás. As competências exigidas dos colaboradores deverão ser outras, sim, né? As competências exigidas no processo de recrutamento, no processo de seleção, no processo de treinamento, serão outras competências, né? E esse cenário que agora está aí, né, aparecendo, vai exigir sim, né, um modelo mais sólido, um modelo mais transparente, né, utilizando a palavra associada à gestão de competências, né, a meritocracia, né, das pessoas, dos funcionários, dos seus compromissos diários, né, para eles poderem voltar às suas atividades. Eu só não gostaria, né, eu vou ficar triste caso perceba, mas eu sei que isso vai acontecer, de modelo de gestão de competências ser utilizado como ferramenta demissional, né? Não foi feito com esse propósito, né? Quando foi criado, e aí eu volto ao tempo, né, no Brasil, chegando aí, né, lá por 91, 92, e no mundo isso já era assim, né? Quando gestão de competências apareceu no mundo, veio com vários propósitos, vários, eu citei alguns deles aqui, alguns poucos desses propósitos. Agora, não tinha como propósito ser utilizado como ferramenta demissional. Mas, infelizmente, né, com essa transformação de mundo corporativo que a gente está vivendo, as empresas terão que se reinventar, né? Essa palavra que todo mundo tem utilizado hoje, né, e com propriedade. Se faz necessário essa reinvenção, de fato. Muitas empresas terão a sua estrutura de número de funcionários reduzida, né? Eu vou ficar chateado ao perceber que gestão de competências, se for utilizado para isso, que não veio com esse propósito. Porém, deixa, né, eu até fazer uma ressalva. Mesmo assim, não foi feita para isso, não foi feita com a finalidade, não é essa. Mas se você tiver que demitir funcionários por essa necessidade latente de sobrevivência e já tiver tudo mapeado, caso a empresa já tenha feito isso no passado, até do ponto de vista de desligamento, ela se torna um desligamento mais, eu não quero usar a palavra porque é ruim falar de demissão de massa, entre aspas, mais técnica. Por quê? Você vai demitir quem mais estiver afastado da necessidade daquele cargo, daquela função.
né? Porque mais afastado é mais tempo que você vai levar para aquele funcionário ficar preparado e, obviamente, gasto, né, em relação a treinamento. Então, se você já tiver essa identificação realizada, né, você não toma essa decisão de demissão, né, pelo achismo, né, apenas por não gostar, ela se torna uma decisão mais organizada, né, mais fundamentada. Esse nome é mais adequado, mais fundamentada. Elcio, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria que você falasse mais uma coisinha. Diga. Em Davos desse ano, né? O ano passado. Ano passado, foi listado as 10 melhores, as 10 principais competências para o profissional, para o novo profissional. Dá uma passadinha, passando sobre isso para a gente finalizar o nosso papo. Ano passado, né, em Davos, na Suíça, né, teve uma discussão muito forte e produtiva, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar, até porque essas competências que lá foram apresentadas, você trouxe o assunto de forma muito bem, né, bem inteligente. Lá foram elencadas 10 competências comportamentais, não se tocou no assunto de competências técnicas, que tem como propósito nortear a próxima década. A década é essa que a gente está agora, né, interrompida abruptamente em função do coronavírus. Eu vou ler agora para vocês, né, as pessoas interessadas, quais foram as competências apresentadas, né, no Fórum Internacional em Davos, na Suíça, né, que foram lá vistas como as principais. Bem, aqui é uma ordem de 10, tá? Mas aqui na narrativa que eu vou passar para vocês, eu não estou priorizando, né? Falar a primeira é essa, a segunda é essa, apenas uma narrativa. Quais são elas? Pensamento analítico e visando inovação, né? Então, esse tipo de competência comportamental está sendo muito, mas muito empregada mundo afora. Aprendizagem ativa e estratégica, né? Então, você ter um processo de aprendizagem, de qualificação, de leitura. Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente está, né, mergulhado em tudo que é lançado se torna prioridade. Você tem que ter uma forma de destacar o que de fato vai te trazer produtividade. Então, a segunda, aprendizagem ativa e estratégia dessas aprendizagens. Criatividade, originalidade e iniciativa, né? Eles colocaram num conjunto de 3, repetindo, criatividade, originalidade e iniciativa. Projetos voltados à área de tecnologia. Gente, tecnologia veio, tomou conta, nunca mais vai sair. Então, nós temos que adquirir competências voltadas à TI na nossa produção ou produtividade. Análise e pensamento crítico, né? Então, você não apenas, não que ser aqui, lá foi discutido muito isso, não é você ser revolucionário sem causa dentro da empresa, mas você discutir os padrões que são utilizados, porque a crítica leva, de fato, à inovação. Resolução de problemas complexos, tá? Então, problemas complexos é outra que foi muito ali trabalhada. Liderança e influência social. Gente, liderança, se me permitirem rapidamente, não quero entrar nesse contexto, liderança foi assunto do meu último livro, né? O último livro que eu lancei, eu tenho 14 livros publicados, todos voltados a essa linha direta ou indireta de competência. Eu já falava, na época, da necessidade. Liderança, eu destaco duas competências como as principais. Eu pudesse pegar, se alguém me fizesse a pergunta, quais são as principais competências exigidas hoje? 2 são elas: liderança e negociação. Vejam que eu não estou falando de venda, não é só a capacidade de você transacionar qualquer coisa. Gerar resultados internos, negociar internamente. Inteligência emocional foi outra muito destacada. Raciocínio, resolução de problemas e idealização. Essa, inclusive, eu acho que tem uma interferência direta na resolução de problemas complexos. E, para finalizar, análise e avaliação, né, constante das atividades. Você trabalhar, né, com indicador, constantemente trabalhar com indicador. Né, saber o que você precisa, até onde você tem que ir e como você está desenvolvendo essas tarefas, essas atividades. São essas as principais, Érica. Eu acho que a gente pode desenvolver mais isso
numa matéria especial para o site. O que você acha, Elcio? Eu tenho certeza que muita gente quer saber mais sobre isso, pela importância do fórum, né? E por tudo isso que a gente conversou aqui, hein? Podemos deixar já combinado uma coisa, Érica. Me comprometo publicamente, né, de preparar uma matéria especificamente falando sobre gestão de competências, mas dessas competências comportamentais, né, passo nessa matéria toda a relação, né, do Fórum, né, da Suíça, do Fórum de Davos, comento cada uma delas em forma de artigo e eu envio para você trabalhar essa publicação aí, porque eu tenho certeza que vai ser enriquecedora, né, para quem está envolvido nesse modelo de gestão e tem, né, a intenção de implementar a gestão por competências. Combinado, tá? Então tá fechado. Estou com compromisso com você em preparar esse material. Então tá bom, Elcio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi excelente o nosso papo, pena que o tempo acabou, né? Sim, muito rápido, né? A gente poderia ficar aqui mais tempo à tarde discutindo sobre o assunto. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E todos um abraço a todos os amigos aí do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Obrigado, tá, Érica? Obrigada a você. Até a próxima. E você que ficou aqui com a gente já sabe, amanhã tem mais um ADM Live, na quinta-feira também, sempre às 10 horas da manhã. Eu espero você aqui. Até lá, até a próxima. Fique bem e fique em casa, se possível. Tchau, tchau. Até logo.